que, por sinal, a volta do Cuca pro futebol paulista, o Cuca dirigiu. Tem os números do Cuca aí, Cascão? Então coloca o número do Cuca aí. Bota aí pra eu ler. Vamos lá. Vamos lá. Ó o nome. Bom nome, o Cuca, com 59 anos, títulos como treinador. 2 campeonatos brasileiros, 1 Libertadores, 1 Copa do Brasil, 4 campeonatos mineiros, 1 campeonato carioca, 1 Taça Rio, 1 Copa da China e 1 Supercopa da China. Contratado pelo Corinthians até fim de 2023. Falam nos bastidores, vem pra mim, nos bastidores, que ele vai ter dificuldade para assumir. E isso é um problema do Duílio, isso é um problema do Corinthians, isso é um problema jurídico, isso é um problema deles. Eu acho ele um baita treinador, Veloso. Boa tarde. Não, eu acho que essa parte não dá para questionar, né? A parte do Cuca como treinador, como uma pessoa que vai gerir o grupo, o Cuca é muito bom. O questionamento que se faz, o que o Cuca não teve até aqui, na carreira dele, é com relação ao que ele não respondeu na Suíça. Mas eu acho que é o momento do Cuca também se manifestar. Sabe por quê? Porque nesse momento a carreira do Cuca está numa encruzilhada. Ou o Cuca consegue assumir o Corinthians, se explica, dá uma satisfação que ele foi realmente julgado à revelia e qual é a participação dele nessa história toda, ou a carreira dele pode terminar nesse momento. Se o Cuca não conseguir assumir o Corinthians, quem é que vai contratar o Cuca depois? Então eu acho que o Cuca que evita falar sobre o assunto, porque é polêmico, é um tema difícil, e ele foi condenado. Se o Cuca não expor agora que ele está sendo cobrado, porque os outros clubes... Ninguém cobrou essa condição do Cuca. O Cuca trabalhou em todos os clubes que você falou aí e ninguém questionou essa questão do Cuca. Nunca ninguém. Chegou o momento... Dele chegar hoje, dele falar sobre o assunto. Isso! Vai lá, fala hoje! Que por sinal ele deu uma entrevista para Marília Ruiz. Tá aí a entrevista para todo mundo. Uma entrevista esclarecedora dele. Então, ele que seja responsável por isso. O Corinthians que seja. Não somos nós que temos que ser. A carreira dele está em xeque. Exatamente isso. Então, dele tá em xeque. É isso que ele tem que falar. É momento dele falar. E o Corinthians sabia disso. E só que isso foi em 87, 89, já em 2004, já prescreveu. E aí, cada um que tome conta da sua vida. E ele que tome conta da dele. Agora, a parte de como treinador, realmente, o Cuca sabe levar um grupo, sabe gerenciar, sabe tomar conta de uma situação num clube e que o Corinthians tem um elenco que não é fácil de trabalhar. É um baita treinador. É bom treinador e tem jogadores de qualidade. O Corinthians tem um time que individualmente é bom. Precisa fazer isso funcionar. Como e funciona? O Cuca tem essa capacidade. Como que pode funcionar para você na parte tática, que a gente... Eu e você, e o Souza e o Fernandinho que está aqui, que é o bom sagrado, como pensar na parte tática, ser o Renato Augusto, como ele pode funcionar, que ele já enfrenta o Goiás, que por sinal, o Cuca foi extremamente bem no Goiás. E quem foi campeão do mundo, o São Paulo, em 2005, quem deixou o time pro Paulo Tuori foi o Cuca, que trouxe André... Sabe? Os caras Josué, todos eles, Danilo. Todos eles, Danilo. Quem fez o time em 2005 e que transformou foi ele. O que ele fez no Fluminense foi impressionante. Campeão no Atlético da Libertadores. Veloso. E Copa do Brasil. Você sabe que essa pergunta que você me faz sobre como o Corinthians jogar sem o Renato, dá pra gente pensar, e eu vi ontem o que o Abel fez sem o Veiga. Então. O Palmeiras está tendo a mesma dificuldade de ser um meia. E aí o que ele fez ontem... Sem dois, né? Gustavo Scarpa também. Ontem, no primeiro tempo, ele tentou o John, que até jogou bem, só que estava jogando aberto pela esquerda. Mas o Palmeiras não tem meia também. E o que ele fez ontem? Ele mudou para um 4-4-2 com 2 jogadores de velocidade na frente. É a melhor coisa do mundo, Veloso. E 2 atacantes. É a melhor coisa do mundo, é o 4-4-2 do Corinthians. Ele fez e 2 atacantes e acabou, irmão. O Abel viu a dificuldade de criar o Palmeiras com um meia que não está funcionando como funciona o Veiga, é claro. E o Corinthians tem essa mesma dificuldade sem o Renato. O que ele fez? No segundo tempo, ele mudou para um 4-4-2 com 2 jogadores de beirada de velocidade e 2 jogadores enfiados na área. E virou o jogo. Isso então, mesmo. Se o Corinthians não consegue achar uma forma de jogar... Joga 4-4-2, irmão. Bota um 4-4-2. Como está jogando hoje já o Roger Guedes e o Yuri na frente e 2 jogadores de velocidade do lado. O problema é que o Corinthians está colocando o Juliano de um lado e estava colocando o Matheus do outro. Não tem a velocidade. Não tem velocidade. Aí não tendo velocidade, você já não tem com os 2 laterais? Se eu não tenho com o Fábio Santos, e se o Fagner teve um edema. Gente, edema é só o edema. Tá? Edema, eu já joguei com o tornozelo quebrado, irmão. Eu já joguei... Quando o Corinthians foi campeão da Supercopa e eu fiz o gol contra o Flamengo, eu quebrei a clavícula.
Pega o gol aí, Cascão. Pega o gol que eu vou mostrar pra esses caras que jogam bola hoje. 1-0 contra o Flamengo, gol meu. O único título da Supercopa entre Flamengo, o único título entre os dois, eu fiz o gol. Eu fiz o gol. E eu quebrei a clavícula. Eu saio com a clavícula quebrada. Eu joguei o jogo todo com a clavícula quebrada. Um edema, irmão. Edema. Pô, tá de brincadeira. Souza, o que o Cuca tem que fazer? Qual a visão que você tem? O Cuca que foi vice-campeão da Libertadores contra o Palmeiras lá no Maracanã, que eu tava lá. Souza. Trabalhei com ele, boa tarde. Tive a felicidade de trabalhar com o Cuca em 2004. Como treinador, assim, é um assunto, esse assunto extracampo eu não conhecia de verdade. Trabalhei com ele ali, nunca fiquei sabendo desse assunto, mas como treinador é um cara que tem um currículo e um know-how, um cara de uma personalidade muito forte, um cara que sabe o que faz dentro das 4 linhas. E outra coisa, né? Pô, se o Corinthians ficar refém do Renato Augusto, toda hora que acontece alguma coisa, Renato Augusto, um treinador que chegar e não conseguir montar um time sem um jogador... Tem competência pro treinador? Pelo amor de Deus. Olha Abel Ferreira, não tem Danilo, não tem Gustavo Scarpa, não tem Rony. E outra coisa, o Rony jogou a final já sabendo que ia operar o ombro, meu irmão. Você não tem que dar parabéns pro cara desse? Você não tem que bater palma? O que foi? Olha, é o braço que ele operou. Foi o braço ou foi o ombro? O braço, que é o antebraço. O antebraço? Meu irmão, aqui, isso aqui é o quê, Fernandinho? Munheca? É o punho. Punho. Você usou muito punho na sua vida, Fernandinho? Inúmeras situações. Muita briga na rua da escola? Já tive. Empunhar Brigava? o microfone, Você empunhava o microfone bem, Empunhar o Fernandinho? microfone. Muito, Fernandinho. Aprendi a brigar apanhando. É e lógico, batendo eu na só rua. apanhava na escola, aí depois continuo apanhando na vida. Vamos lá, Souza, Então, por que o treinador não consegue fazer um time? Se o Abel Ferreira tirou o Hendrick durante 4 jogos, nem botou pra jogar, nem entrou, jogou 11 jogos, ficou 4 sem entrar, o menino voltou, é artilheiro, vai ser um fenômeno. Vai ser um fenômeno esse menino. Esse menino vai ser um dos maiores centroavantes da história. Pra mim, ele vai ser muito melhor que o Haaland. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Infelizmente, ele tá no parque errado. Podia estar no parque São Jorge. Eu vejo hoje no Corinthians Não quiseram. um treinador que chegar tem que Não, já chegou. tornar o Corinthians um futebol ofensivo. Né? O Corinthians hoje é um time que joga de uma forma dentro de casa, fora de casa de outra forma. Então você tem que ter um futebol de imposição, que é o futebol do Abel, né? Do Palmeiras hoje, que independente se está jogando os principais jogadores, ontem contra o Cerro, mesmo tomando gol, é um futebol que impõe futebol para frente, tocando a bola. O Corinthians, a gente viu o jogo contra o Argentino Júnior, parecia que o Argentino Júnior estava jogando em casa. Qual foi o jogo que o Corinthians jogou bem? Legal Palmeiras, mesmo. contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. 2-2. E enfrentou de igual para Meu igual. irmão, os caras têm... Sabe quanto tempo os caras ficaram de férias do Corinthians? Quase 3 meses, velho. Eu vi o Abel ontem reclamando, que não tem. Quem perguntou se o Lázaro teria tempo? Cara, o campeonato que se teve mais tempo para se trabalhar. Deixa eu só mostrar uma coisa. A torcida do Corinthians, ontem à noite, fez um manifesto contra o Cuca e contra a torcida. Coloca lá, Cascão, porque aqui a gente tem que mostrar tudo. Tá vendo, ó? Tá aí, ó. Aqui não tem essa. A torcida foi lá ou uma pessoa foi lá. Porque ninguém sabe que é o RLA, que eu acho que é ali. Esse rapaz foi lá. Esse rapaz foi lá no portão do Corinthians. E ele escreveu tudo isso. E aí, essas imagens, tipo, cada um tem a sua, né? Da pichação ou das coisas. Eu não entendo muito disso. Eu só sei que o pichador bom é aquele que desenha, aquele que faz essas coisas maravilhosas. É o grafiteiro, né? Que a palavra é grafiteiro. É o grafiteiro. Agora, quando você vai e escreve isso, você tem que mostrar o seu rosto, irmão. Mostrar quem você é. E tá lá, ó. E tá lá. E hoje, vem pra mim aqui. E hoje que vai ter a sonora do Cuca, a apresentação dele. Ele tem que abrir pra todo mundo fazer a pergunta que quiser. Ô Neto, Pode falar. sabe por que surgiu esse conflito do Corinthians com o Cuca? Além dessa situação, porque o Corinthians lançou uma campanha Respeita as Minas. Foi uma campanha defendendo as mulheres, é uma coisa legal, bacana, que teve repercussão, um posicionamento do Corinthians. E agora, com essa situação do Cuca, fica esse conflito.
quando lançou essa campanha e traz o Cuca, que tem esse problema judicial, que ele deve explicar hoje. Não tem mais problema judicial. Então, já passou, mas aconteceu um fato que aconteceu. A verdade, ele foi condenado em fato que 89. aconteceu. Ele foi, até 2004, ele não podia pisar lá. Se prescreveu e já fazem 34 anos. É só ler o que a Marília Ruiz escreveu. E aí, se o Corinthians contratou, o Corinthians respeite a mina, é o time da decoração. Eles que têm que saber da importância disso. Então, aí o Corinthians vai ter que, a direção, mostrar que realmente quem manda no time. A torcida mandou um manifesto, Fernando Lázaro foi embora. Pediram um outro treinador, trouxeram o Cuca. Se o Cuca não assumir, então a diretoria tem que ir embora. A presidência tem que ir embora. Por causa do torcedor que o Rogério Ceni, a direção. Não, o Roberto de Andrade. Também tem. O Roberto de Andrade caiu porque a torcida. Então a direção, o presidente tem que ir embora. E entrega o cargo para alguém da torcida organizada. Você está dizendo tocar... se ele, como contratou o Cuca, de não deixar ele. Não assumir e honrar o compromisso. Aí entrega o cargo e alguém da torcida organizada, eles escolham quem, e vai lá e assume, porque quem manda nessa situação, só do Corinthians, dá a impressão da torcida... Não só o São Paulo fez isso agora com o Rogério, outro erro da direção. A torcida tem que entender o seguinte, ele quer ser presidente, respeita a regra do clube, se inscreve, compra um título, concorre a fazer parte do conselho e depois cumprir o prazo, vai lá e se candidata a presidente. A regra é essa, se é certo ou não. Mas a regra, é assim que a regra não é clara, né? Então, mas a regra para você virar presidente é não dá para de fora para dentro querer mandar. Se a direção do Corinthians pipocar, independente de qualquer posição, vai embora e entrega o cargo. Essa situação, para mim, está muito clara. Então, vamos lá, do Cuca como treinador, Fernandinho. O que você acha dele? Qual que é a sua visão? Eu não me dou o direito de criticar o passado de ninguém, cara. Não me dou esse direito, eu vou falar como ele treinador. Como treinador, ele é ótimo. Vai ajudar o Corinthians, vai acertar. Mas se você olhar os números que o Lázaro tinha, apesar da contestação, não eram ruins. Mas não queriam, não deu certo, estão com medo de ser eliminados da Libertadores, que existe uma possibilidade. Copa do Brasil. Acho que é muito mais da Copa do Brasil do que da Libertadores. Enfim, tomaram uma atitude radical. O que me incomoda é que quando colocaram o Fernando lá, ele é o cara, achamos que ele tem que estar lá porque ele tem condição, porque não tinham arrumado ninguém. Mas e agora não é só o cara Corinthians. Embora. O Guarani, assim, sabe que a Ponte Preta... É que nós estamos falando do Corinthians. Não, mas eu vou... Tudo bem, a gente precisa falar só do Corinthians. A gente tem exemplos, bons exemplos ruins. Vamos lá, a Ponte Preta subiu. O que fizeram? Mandaram ele dos Anjos embora. Meu irmão, o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Mandaram ele embora. O Filipão, mandaram embora. E não foi... O Renato Gaúcho foi mandado embora do Grêmio. Saiu chorando e voltou pro Grêmio de novo. Se eu não tiver errado... querendo mandar o Mano agora embora. Acho que a terceira ou a quarta vez. A Renata deu uma informação agora que o Atlético Mineiro quer o Mano se o Cudê ir embora. Então, não é empresa... Abel Ferreira, não é empresa, não. Não são os jornalistas, comentaristas. Olha só, o Mano tá empregado no Inter. O Cudê tá empregado no Atlético. E os caras estão querendo já trocar. Posso dar um dado? Pode falar. O Abel Ferreira está 2 anos e meio no Palmeiras. O Vojvoda está 2 anos no Fortaleza. O Abel ganhou 8 títulos, 11 finais. O Vojvoda, acho que ganhou um estadual, se eu não me engano, e o direito de 2 Libertadores, Copa do Nordeste, talvez. Aí você pega o Santos. 6 treinadores no mesmo período. O São Paulo, 3 treinadores no mesmo período. O Corinthians... 3 treinadores no mesmo período. Aí você pega... Sabe por que não mandaram embora o Cudê até agora? Porque tem que pagar 25 milhões de multa. O Cascão tá falando. 3 cearenses e uma Copa do Nordeste, que é título pra caramba. Seguraram o cara 2 anos. Isso. Aí você pega, pra mandar o Cudê embora, tem que pagar 25 milhões de reais. O Vitor Pereira pagaram 15. Sabe quanto o Rogério Ceni recebeu pra ser mandado embora? 2 salários, 1,6 milhão. Ele abriu mão da multa. Ele abriu mão da multa. É uma coisa... Deixa eu falar. Multa... Desculpa, Fernandinho. É tão legal por parte do Rogério Ceni que ele pensou na instituição. Ele não pegou o dinheiro da multa. O que eu digo é que eles dão uma multa cavalar para um treinador estrangeiro e para o técnico brasileiro não dão. Mas sabe por que não dá? Isso é um absurdo, Então eu vou te contar. Vou perguntar pro Veloso, para você, Souza, para você, Fernandinho, para você que tá em casa. O Dorival Júnior, ele foi pro Ceará. Ele teve um problema muito sério de saúde, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida abençoou ele, que eu amo o Pica-Pau. Ele é um cara extraordinário, um baita do treinador. E vai dar certo no São Paulo, a gente vai falar já disso. Aí ele tá no Ceará, ficou um tempão desempregado. Vai lá, faz um baita do começo,
Certo? Americana, os 6 jogos ele ganhou 6. Ganhou 6. Aí o Flamengo veio. O Flamengo não veio atrás dele? O que ele tinha que ter feito? Ou o procurador dele? Ou o agente dele? Vamos supor que alguma televisão venha me contratar aqui, o que é impossível. Eu não saio da Band até o final da minha carreira. Pode vir quem quiser. E não vai vir, porque eu não saio daqui. Vocês têm isso gravado aqui. Ó. Eu não saio daqui. Eu vou cumprir meu contrato até 60 anos. E depois eu encerro. Aí, o seguinte, ele vai pro Flamengo. O que ele tinha que ter feito? Meu irmão, eu quero 2 anos de contrato, eu quero $1,5 milhão para ganhar a Copa do Brasil, mais $1,5 milhão para ganhar a Libertadores, e o meu contrato é renovado automaticamente se eu ganhar esses títulos. Não, ele vai até dezembro. Olha o Cuca vem, faz o contrato até dezembro de 2023. Meu irmão, então se o treinador brasileiro não tem perspectiva, né? Se ele aceita o jogo, Fernandinho, o jogo, tá aí contrato. Eu não tô aqui pra defender eles. Tá no contrato. Tá no contrato, irmão. Eu tenho multa na Band. Se eu quiser sair, eu tenho que pagar a multa. Eu tenho multa aqui. E aí é pros dois lados. É pros dois lados. Aí, o que acontece? O que foi, Veloso? Nada. Você tem multa? Tem. Tchau. A minha também. Os dois lados. Tchau. A minha é uma mão aberta assim, ó. Isso não quer dizer que eu seja melhor que vocês e vocês... A minha é tchau. É isso, não tem nada a ver. É o contrato que você faz. É o que você aceita. Pois é. Eu, por exemplo, quando comecei na Band aqui, eu não tinha nem contrato. Fernandinho sabe disso. Trabalhava por... Não, você conquistou... Meu cachê era R$300. R$300. Eu era o 5º comentarista aqui. O 5º. E muitas vezes foi humilhado por determinadas pessoas, chefes aqui. Hoje não. Hoje não, meu irmão. O Schneider, fala comigo. O Denis, fala comigo. O senhor Johnny Sade, tem que falar. Meu irmão, essa é a parada. Agora eu tenho que respeitar a empresa. Então vamos lá. Treinador respeita clube? Respeita. Só uma palavrinha, sim ou não? Várias situações, não. Na maioria, não. Não. O treinador respeita mais o clube do que o clube respeita o treinador. Isso. Verdade. O treinador, às vezes, ainda nega uma proposta. Verdade. Mantém o seu contrato. Alguns. Mas eles... Agora, clube, não. Ele se merece. Perdeu 3, tchau. Ele se merece, porque ele sai do Palmeiras, vai pro São Paulo e volta pro Palmeiras. Ele sai do Flamengo, vai pro Fluminense e volta pro Vasco. Mas é por isso que eu não critico quando o treinador troca de clube. Isso. Eu só critiquei porque o treinador é mandado embora toda semana. O jogo é cruel. É covarde. Agora, é muito covarde, porque o Abel Ferreira, que criticou a empresa, você só tá no Palmeiras. Você é tão ídolo do Palmeiras, mas tão ídolo, que você tá ultrapassando o Ademir da Guia. Já ultrapassou o Marcos. Você já ultrapassou os ídolos. Isso no meu ponto de vista, eu não sei do Veloso que é ídolo. É gigante hoje. Você é muito gigante. Agora, saia do Palmeiras, seja mandado embora do Palmeiras e vai dirigir o Vasco. Aí você não tem a mesma coisa que o Vasco. Você não ganha o título carioca. Você é mandado embora. Aqui é assim, meu irmão. E agora reclama de jogos. Nossa, como tem jogo aqui. Mas tem mesmo. Ou não é verdade, Veloso? É assim. Quer falar dele? Aqui a banda toca desse jeito. Eu só queria lembrar... Por favor. Quando você fala de respeito do treinador com o clube, e eu digo que eu não critico o treinador, porque aquele período que eu fui treinador, pequenininho, né? Mas eu fui de time pequeno também. Quando eu cheguei no clube, o dirigente é tudo igual, do time pequeno e time grande. Aí eu cheguei, o dirigente falou pra mim assim, ó, você está sendo contratado, mas aqui é resultado. Se perder, você vai embora. Eu falei, beleza. Só que se eu ganhar, aparecer uma proposta, eu também posso ir embora, então. Tem que ser igual para os dois lados. Por isso que não dá para criticar. Então vamos lá. Se manda embora quando vai mal, se o cara vai bem e quer ir embora, não pode reclamar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode mostrar aqui a bola, que eu seguro a bola em qualquer lugar. Jogador de futebol não sabe nem bater escanteio. O Corinthians foi... O Fagner saiu, os caras não foram bater escanteio. Isso é comando, velho. Isso é comando, irmão. Isso é treinador, velho. Isso é treinador. Aí é o seguinte, vamos lá. Se você pegar, por exemplo, o que acontece no futebol brasileiro hoje, vai do São Paulo. Todo mundo já não sabia que ele ia cair? Já sabia. Mesmo não tendo informação. Ele sabia. Cara, eu não tinha informação nenhuma. E onde se tivesse, daria. Meu irmão, qual é o único nome que estava para assumir o Corinthians sem ser o Cuca? Me fala um só. Tite. Mas o Tite queria. O Tite foi sondado pelo Não, deixa eu te falar. Veloso, eu tô te falando pra você, pode acreditar. O Tite não foi soldado só pelo Corinthians. Ele não vai trabalhar em 2023, acabou. Ele só vai trabalhar o ano que vem. E todo mundo queria o Tite no Corinthians. Eu queria o Tite no Corinthians, pô.
Ele é o maior treinador da história do Corinthians. Mesmo me processando, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tá na paz de Deus. Agora, quem é o outro nome? Me fala um só. Um. Se o Dorival não tivesse empregado, seria. Mas ele já tinha acertado com o São Paulo. Nossa! Horas antes. Então, pera um pouquinho. Pô, é muito simples de saber que era o Cuca o nome. Aí coube o Duílio ter esse entendimento. Ele acertou em relação ao Cuca, Veloso, pra tomar conta do time? O Cuca, no mercado, é o nome, né? Um treinador vencedor, um treinador que vem recentemente de trabalhos bons, com elencos difíceis também. O Cuca consegue levar bem. O Sozinha lembrou do Luxemburgo ontem. Pô. Mas parece que lá não teve esse nome, não foi Ele teve muito ventilado sucesso no Corinthians. Por isso que eu falei aqui ontem. Por isso que eu falei dele. Não, por isso que eu falei do Luxemburgo ontem. Foi um cara que teve uma passagem vitoriosa no Corinthians. Né? E eu não lembrava desse fato com relação ao Cuca. Rogério Ceni podia treinar o Corinthians? Não vai nunca. acho que agora não, é muito Filipão, recente. que o Filipão não quer mais, né? Eu sempre gostei de quando o Filipão saía dos clubes, eu sempre achei que ele tinha a cara do Corinthians. Ele tem O mesmo. jeito marrento, esse jeito dele, essa coisa. Mas o vínculo com... É a mesma coisa ele treinar o Internacional. É difícil. Sabe, é difícil. Não é mas por não dá ele. hoje, não. Hoje vai não dá. acontecer isso. A imprensa vai massacrar ele. De todas as vezes que ele falou ou brincou sobre o Corinthians. O Luxemburgo, me desculpa, ele não está mais preparado. Se ele quiser ser treinador do Corinthians, ele que se prepare de novo. Ele que vai treinar outros clubes, porque ele não quis fazer isso. Então, para mim, o Luxemburgo é carta fora do baralho, por enquanto, em qualquer time. Cai o Vasco. O nome do Luxemburgo cai no Fluminense. O Luxemburgo não está mais nisso, mas ele tem que voltar. Então ele tem que falar, eu quero ser treinador de novo e eu vou trabalhar no Londrina, vou trabalhar na Ponte Preta. O Dorival fez isso. O Dorival fez isso. Ele estava muito tempo fora, foi lá no Ceará, com todo respeito ao Ceará, que não é o grande centro. Lógico. Do O futebol. que ele fez? Foi lá no Ceará, fez um bom trabalho, aí ele voltou. Isso, agora o Luxemburgo não tem condições hoje de assumir o Corinthians assim, nesse sentido. Tem os gols do Corinthians aí, Cascão? Vai ter. Vamos lá, Souza. Então, com relação ao Cuca, eu acho que é um nome perfeito, pô. É um cara de pulso firme, argentino já trabalhei com júnior. ele. Já trabalhei com o Cuca, dividi o vestiário com o Cuca, é um cara de um pulso firme, um cara que conhece futebol, um cara linha dura, olha, ambiente, se não seguir a linha dele, vai ter problema, Mas como o Corinthians precisa de um cara assim, né, mais pulso firme, né, que não vala só o ambiente, né? Porque se fala muito do ambiente. Pulso firme, cara. É o que o Abel Ferreira tem. Não dá, Fernandinho. Pulso firme é igual o Schneider tem aqui. O Schneider tem pulso Mas firme será que dele. faltava no Corinthians isso? Mas, se o ambiente era ruim... Desculpa, Fernandinho, mas eu vou te fazer a pergunta. Se o ambiente era ruim com o Vitor Pereira e chegou onde chegou, se o ambiente é bom com o Fernando Lázaro, por que não ganha? Me explica. Perde. O Vitor Pereira é linha dura, é chato. Todos os jogadores falam que ele é linha dura. deixa eu falar uma coisa pra você. Luxemburgo era linha dura, Muricy era linha Você dura. entrevistou Filipão. a maioria dos jogadores. Meu irmão, pra ser treinador, o cara tem que ser linha dura, irmão. O cara não pode ser amiguinho de jogador. Jogador não presta nesse sentido. Jogador não tem personalidade. Jogador não fala a verdade pro outro. Não faz isso. Se o jogador não for cobrado, acomoda. Tá acomodado, meu irmão. Ambiente bom é quando você ganha. Ambiente bom é onde você faz as coisas do certo. A linha reta. Esse é o ambiente bom. Porque é o seguinte, quando o Cuca, por exemplo, foi no Bem Amigos, alguém falou contra disso? Alguém perguntou do caso? O apresentador perguntou? A comentarista perguntou? Eu pergunto pra ele aqui, se ele quiser. O problema é a campanha, Não, peraí, Neto. Fernandinho. Fala então, Fernandinho. Não, o problema é essa campanha. Não, eu tô Defende falando as uma outra minas, coisa, respeita as Fernandinho. minas, Eu não tô falando disso. Mas, qual a diferença? Não, por isso que tá Se dando ele foi esse choque. condenado, se ele tomou isso, se fez isso, a parada é igual pra todo mundo. Só que eu sei, alguém perguntou? Alguém perguntou? Alguém foi lá junto perguntar, meu irmão, você não merece fazer isso, porque é fácil na internet, né? É fácil escrever. E não dá cara pra bater. Eu perguntaria pra ele, você tá preparado pra ser chamado de estuprador, por exemplo, em campo de futebol? Você tá preparado ou não? Se você não tiver, não assume o Corinthians. Então você tem que falar, meu irmão. Tem que ir pra cima, tem que falar. Não pode, tem que falar. Porque eu acho que o Corinthians contratou um baita treinador. Agora, tudo isso que está acontecendo, vamos lá então. Aí, quem faz as coisas, as perguntas. Vocês perguntaram isso?
na hora que ele estava lá na Rede Globo, quando foi campeão da Libertadores? Alguém perguntou? Você acha que tem chance do Cuca não assumir? Então, Veloso, eu fui fazer o evento ontem, na Dutra Máquinas, fiz lá e voltei para casa. Cheguei em casa às 8 horas. E aí eu comecei a ver as coisas. Tudo. Aí é o seguinte, e aí, assim, que eu sei alguma coisa, eu não sei nada. Eu só sei que a apresentação é às 5, que ele já está no boletim informativo diário. Ah, já foi. Ele já está no BID. Ele está no BID desde ontem e também o Dorival Júnior. Pô, se eu estou no BID desde ontem e eu faço o contrato com ele, o Duílio, o Alessandro, o financeiro, o advogado do Corinthians, se vocês fizeram... Aí é o seguinte, aí na apresentação... Não, se ele está no BID... Ele está no BID, irmão. E se ele aceitou o desafio, ele sabia também. E a direção tem que estar junto com ele na apresentação. Desculpa, fala aí, Fernandinho, do que eu estava falando. Não, a direção tem que estar presente. Da campanha do Respeito das Minas. Pode falar, então, Fernandinho. é isso, é porque o Corinthians Eu te fez interrompi, essa desculpa, campanha. Fernandinho. Não, imagina, eu que te peço. O Corinthians fez essa campanha Respeita as Minas justa, correta, honesta e necessária. Mas tem que respeitar esse as minas lá também, cara. Mas eu tô dizendo, é esse confronto que tá dando em relação a essa situação do Cuca. Estão dizendo que o Corinthians não está honrando uma campanha que ele defendia. As pessoas que estão Mas o São Paulo não fazia essa campanha? Não. A Rede Globo não mas fazia? essa O campanha Palmeiras não fazia? O Santos não fazia? Os clubes do país não faziam? Não faziam isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele apresentar 5 horas e aí segunda-feira a gente fala disso. Né? Vamos ver quem vai estar na coletiva, se vai fazer pergunta para ele. E ele vai responder. Porque tem que responder, irmão. Vai lá com a esposa, vai com as filhas. Senta lá e fala o que aconteceu. Ele já deu entrevista. Então, meu irmão, eu vou esperar a entrevista dele. Eu vou esperar o que o Corinthians vai fazer.